Graças e paz. Amém? Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão em casa. Hoje é a 5ª semana da campanha. Os milagres não acabaram. Amém? Tá meio friozinho hoje. Irmão, tá mudando o tempo. As coisas estão se passando, os dias estão se abreviando. E mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar o Rei dos Reis e render graças a Ele. Amém? Vamos estar lendo em Salmos 20. Salmos 20, 6, 7, o 20, do 6 ao 7. Amém? Que diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriemos em nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Muitos colocam sua confiança em homens, colocam a sua confiança muitas das vezes em patrão, em amigos. E na verdade o ser humano ele é falho. Quando colocamos a confiança muitas das vezes em alguém, elas nos entristece. Mas Deus não. Deus ele sempre será Deus na nossa vida. Nós sendo infiéis com Ele, sendo muitas das vezes amigos e inimigos dele, mas Ele nos ama mesmo assim. E é o Deus que nos provê a vitória todos os dias. Ele é o Deus que nos dá a capacidade todos os dias de podermos estarmos de pé, de vencermos a batalhas em batalhas. E é por isso que estamos aqui nessa noite, porque Ele é o Deus que nos dá essa liberdade, é o Deus ao qual nós possamos confiar todos os dias, porque nós somos infiéis com Ele, mas Ele é fiel conosco para cumprir cada palavra que Ele nos prometeu na sua palavra, na sua gloriosa e santa palavra. Amém? Estamos aqui para adorá-lo e exaltá-lo. Vamos fazer isso nessa noite? Vamos orar ao Senhor, entregar a Ele o nosso perfeito louvor, nossa perfeita adoração. Vamos agora mostrá-lo que estamos felizes, estamos diante da face dEle, diante da presença dEle. Nós estamos reunidos aqui, Pai, para Te glorificar. Ó Senhor, nós queremos Te agradecer porque o Senhor é bondoso conosco. Ó Deus, nós queremos Te agradecer porque possamos confiar em Ti, possamos entregar a nossa vida a Ti. Sabemos que em Ti nós somos muito mais que vencedores. Ó Deus, nós sabemos que em Ti está a nossa confiança, nós sabemos que em Ti, Senhor, podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Se estamos aqui nessa noite reunidos mais uma vez, Senhor, com saúde, porque a Tua graça tem nos alcançado todos os dias, é a Tua graça que tem nos alcançado e tem nos entregado, Senhor, coisas que muitas das vezes, Senhor, não conseguimos imaginar. Tem entregado coisas, Senhor, muitas das vezes que nós não merecemos, Senhor. Mas o Senhor tem sido bondoso conosco. Graças Te damos, Senhor, pela Tua bondade em nossas vidas. Graças Te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos entregado, Senhor, os inimigos em nossas mãos, Senhor. Nós não precisamos lutar, mas é o Senhor que peleja por nós todos os dias. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos capacita, Pai. Muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo todos os dias nos conduzindo, vem nos conduzindo e nos guiando pelos caminhos certos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Muito obrigado pela Tua fidelidade em nossas vidas. E nessa noite, Senhor, Te rendemos graça, Te rendemos louvores, queremos nos entregar a Ti. Pedimos perdão, Senhor, por muitas das vezes ser infiéis contigo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade em nossas vidas, por guardar nossas famílias, por guardar nossos familiares, por guardar nossa família, por guardar, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, ao qual nós estamos orando todos os dias e pedindo para que o Senhor tenha misericórdia.
E o Senhor não ter deixado, Pai, com que essas pessoas, Senhor, fiquem, Pai, totalmente de mãos atadas, ou pessoas que venham estar, Pai, totalmente desprotegidas, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, mas o Senhor tem sido fiel conosco. Muito obrigado, Senhor. Desde já queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Que as palmas louvem o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar porque o nosso Deus é um Deus imutável. Aleluia. E Ele ainda opera milagres em nosso meio. Amém? Aleluia. Em pé no deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Tanana, 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 tanana. Um povo em pé no deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. Tanana, 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 tanana. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Tanana, 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 tanana. Um povo em pé no deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Tanana, 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 tanana. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. Tanana, 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 tanana. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Aleluia. Tu estás aqui, Senhor. Comece a exaltar o nome dEle, engrandecer o nome dEle, pois Ele está neste lugar. Comece a dizer a Ele palavras de gratidão, palavras de amor. Tu estás conosco, Pai. Ah, Senhor, nada impede o Teu agir, nada impede a Tua presença de estar neste lugar. Eu sei que sempre estás comigo,
Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Declare todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por que temei? Por que temeis? Por que está com medo? Por que parou? Por que desistiu? Por que não avançou quando Deus te ordenou avançar? Por que está olhando para a ventania? Por que você persiste em olhar para a tempestade? Por que você está preocupado com aquilo contrário que está acontecendo na tua vida? O que está acontecendo? Confia nele. Confia nele. Volte a falar com a sua alma. Oh, minha alma, por que te abate? Oh, minha alma, por que te abate? O Senhor é contigo. Ele está contigo. Ele não deixou de estar contigo. Quando nós não o sentimos, quando nós não o percebemos, não foi porque Ele nos deixou, foi porque nós o deixamos. Nós só não vemos Ele porque nossos olhos estão focados em outro lugar. Volte a centralizar o teu olhar em Cristo Jesus. Volte a focar os teus olhos naquele que é o teu Salvador. O barco está aí, você está no barco, a tempestade sempre vai se levantar. Mas se lembre, Ele está no barco. Se você não desfocar dele, Ele vai acalmar este vento, Ele vai acalmar essa tempestade. Ele vai fazer com que isso que está ao contrário a ti se transmita, se transforme em bênção para a tua vida. Ah, o vento contrário é aquele que abre o mar e você avança.
Levante suas mãos ao Senhor e comece a orar e falar: Senhor, aqui eu estou, aqui está a minha vida, aqui está a circunstância da minha vida. O Senhor sabe o que tem acontecido comigo. Começa a orar e comece já a profetizar: Senhor, eu verei a minha vitória, eu conquistarei, eu avançarei, porque o Senhor está comigo. O Senhor não desistiu de mim, é por isso que estou neste lugar. Comece a falar com Ele, comece a chamar mais da presença dEle, comece a entregar o teu coração a Ele e falar: tudo eu entrego a Ti, Senhor, tudo eu rendo a Ti. E a primeira coisa que eu rendo é a minha adoração, é o meu louvor, é a gratidão por tudo que o Senhor já fez por mim, porque grandes coisas o Senhor já fez, mas grandes coisas Ele vai fazer. Somente se entregue e se renda à vontade dEle. Aleluia. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mais uma vez, diga aí. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Oh, oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Aleluia. E nós cremos em Ti. Queremos dizer, Senhor, que nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti, Senhor, porque nós Te conhecemos. Sabemos o Teu poder e sabemos quem Tu és. Nós confiamos em Ti porque Te conhecemos. Porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor não desampara aqueles que Te buscam. Oh, nós cremos em Ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, porque pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em
o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, eu sei, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Se nós cremos, eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte, declare, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, ele nunca perdeu, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Se nós cremos em ti, Senhor, e nada vai roubar a nossa fé. E nada vai roubar a nossa fé em ti, Senhor. Nem tempestade, nem enfermidade, nem dor, nem lutas, nem perseguições, nem tempestade, nada vai roubar a nossa fé.
porque ela está firmada naquele que nunca falha. A nossa fé precisa estar firmada naquele que é perfeito, naquele que tem todo o controle. E não deixe nada roubar a sua fé nele. Não deixe nada abalar a sua fé nele. Porque a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Você que crer, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar. Crianças. Vamos lá. Aleluia. Mais criança por aí? Vamos orar? Tem mais? Estende suas mãos para cá. Vamos orar pelas crianças. Aleluia. Vem, Samuel. Vai vir, não? Amém. Feche os olhinhos, crianças. Silêncio aqui. Para o papai, vão orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida, Senhor, dos teus pequenos. Que a tua graça seja com eles. Dê a eles, Deus, a cada dia, a cada amanhecer, saúde, inteligência, Senhor, para tudo que eles têm que lidar na escola, Senhor, em casa, Senhor amado, que eles possam crescer na graça, crescer no conhecimento, Senhor, crescer amando a Ti, Senhor amado. Cuida dos seus corações, cuida das suas emoções, seus sentimentos, Senhor, porque mesmo pequenos, eles têm que lidar com tudo que está crescendo dentro deles, Pai. Que no nome de Jesus, o Senhor possa, Deus amado, abençoá-los, abençoa os seus pais, Senhor, dando graça e sabedoria para educá-los, para ensiná-los, Deus amado, em Tua palavra, e que eles vão estar indo agora para o culto infantil, que a Tua palavra venha entrar nos corações deles, eles possam ser, Deus amado, renovados, restaurados, Deus, e ser cheios da alegria que vem dos céus. No nome de Jesus, Senhor, assim eu oro e os abençoo. Amém. Vamos lá? Obedeça a professora, se comportem. Amém. Glória a Deus. Terra, aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Talvez você esteja cansado de ficar de pé, mas eu vou te convidar a ficar mais um minutinho de pé, para nós estarmos lendo rapidinho. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de João, uma passagem conhecida. Nós estamos na nossa quinta semana da nossa campanha Os Milagres Não Acabaram. E nós cremos nisso. João, capítulo 11, apenas alguns versículos. Diz assim, 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Só até aqui, pode se sentar, feche seus olhos. Senhor, nós te damos graça, queremos te engrandecer por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado em nossos corações, desde a abertura deste culto. Mas nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Que teu Espírito Santo, Senhor, fale com cada coração aqui nessa noite. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa estar repreendendo desde já todo impedimento, tudo aquilo que é barreira, Senhor amado, tudo aquilo que pode atrapalhar de nós recebermos ou entendermos aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós nessa noite. Que seja repreendido em nome de Jesus. Toda distração,
todo sono, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, nós rejeitamos e pedimos que teu Espírito Santo reine sobre nossa carne nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, então fala conosco e que o teu nome seja glorificado através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós cremos no tema da nossa campanha. Você crê que os milagres não acabaram? Os milagres não acabaram porque o nosso Deus, que operou os milagres lá no passado, Ele também não mudou. Ele permanece o mesmo. E é por isso que Ele continua operando milagres. Ele ainda tem o interesse, o desejo de continuar realizando milagres sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando eu penso em milagre, eu entendo que milagre é a manifestação do poder de Deus. É milagre. Às vezes nós atribuímos milagres somente a coisas sobrenaturais, como curas de enfermidades incuráveis, por exemplo, prodígios e maravilhas. Mas toda manifestação do poder de Deus em vários aspectos é milagre. E milagre é o poder de Deus manifesto no nosso meio. Isso significa o quê? Que Deus continua manifestando o poder dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. E não tem como falar da manifestação do poder sem a gente voltar lá no Velho Testamento. Se você for ler lá no princípio, quando o povo estava no Egito, o Senhor, Ele operou milagres no Egito. Ele manifestou o seu poder enviando o quê? Pragas, com o intuito de trazer libertação para o povo. E aí, a manifestação do poder de Deus através das pragas para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí depois, quando o povo saiu, vivenciou esse milagre, eles saíram, eles se depararam de frente ao Mar Vermelho, cercado pelo Mar Vermelho, e Faraó e seus cavaleiros atrás. E aí Deus, mais uma vez, manifesta o teu poder, abrindo o Mar Vermelho, dando o quê? Livramento para o povo, livramento dos seus inimigos. E o povo atravessou. E aí o povo caminha por 40 anos no deserto e nós podemos ver a manifestação do poder de Deus durante todo o tempo enquanto o povo estava no meio do deserto. A gente vê a manifestação do poder de Deus pela provisão, mandando maná dos céus em meio ao deserto, alimentando o povo que estava faminto. A gente vê a manifestação do poder de Deus fazendo água sair da rocha quando o povo estava sedento. A gente vê a manifestação do poder de Deus dando livramento dos seus inimigos, dos seus adversários, dando vitória ao seu povo em meio a inimigos muito maiores, muito mais numerosos e muito mais poderosos do que eles. E aí a gente acompanha vários milagres no decorrer, desde o povo no Egito, através dos profetas. A gente vê os milagres de Deus continuando sendo operados. Deus, ele manifestou curas. Deus, ele manifestou libertação. Deus, através de oração, Deus mandou fogo do céu. Deus fez o sol parar. Deus fez a chuva cerrar. Depois Deus fez a chuva cair. E aí durante todo o Velho Testamento, você vai ver o poder de Deus se manifestando, os milagres de Deus operados no meio do seu povo, através do povo, através dos profetas. A gente sabe que houve até ressurreição através dos seus profetas. Deus fez coisas extraordinárias no Antigo Testamento. Os milagres de Deus sempre estiveram presentes. O poder de Deus esteve sendo manifesto em todo o tempo. Mas aí veio Jesus para, através dele, o poder de Deus continuar sendo manifesto. E nós vemos vários milagres durante seu ministério. Vários milagres, o Senhor, ele operou através do seu Filho. Deus deu poder e autoridade ao seu Filho para que o poder de Deus fosse manifesto no meio do povo. E aí a gente vê o poder de Deus e o poder de Jesus sendo manifesto, trazendo sobre curas, o poder de Deus sendo manifesto sobre físico das pessoas, sobre o corpo das pessoas, trazendo curas, trazendo milagres,
trazendo libertação. A gente vê cegos voltando a ter visão. Nós vemos mudos voltando a falar, paralíticos voltando a andar, nós vemos surdos voltando a ouvir, e a gente vê os milagres de Jesus sendo operados através da cura, através do físico. O poder de Deus está sendo manifesto no corpo. Deus, ele tem o poder de operar milagres no nosso corpo, mostrando que não existem enfermidades que ele não possa curar. Ele continua operando esses milagres, ele continua curando, ele continua restaurando saúde física, não só física, mas emocional. Ele continua operando. E aí nós vemos o manifestar do poder de Jesus, trazendo libertação àqueles que estavam oprimidos por espíritos malignos, pessoas possessas, homens, mulheres, crianças. De várias formas, nós vemos Jesus expulsando espírito maligno que estava oprimindo várias pessoas. É o poder de Deus sendo manifesto através da libertação. Os milagres de Jesus trazendo libertação. Isso nós entendemos o quê? Que o Senhor, ele tem o poder de libertar, não importa o tipo de cadeias, não importa o tipo de opressão, não importa o tipo de demônios que possa estar oprimindo as pessoas. Sobre ele sempre esteve e continua estando toda a autoridade. E ele continua libertando hoje. E nós vemos o poder de Deus sendo manifesto através de Jesus, trazendo provisão. E se você for ver, nós vemos Jesus multiplicando pães, peixes, Jesus alimentando multidões com 5 pães e 2 peixinhos, e aí multidões, milhares e milhares de pessoas que estavam famintas eram alimentadas. O poder de Deus através da provisão, os milagres de Jesus sendo operado para suprir a necessidade do povo. E aí talvez o milagre que você precisa, talvez seja na área financeira, talvez seja na área da provisão. E eu quero dizer para você que Jesus, ele continua tendo o poder de operar esses milagres. Ele continua querendo manifestar o poder de Deus, trazendo provisão sobre a minha casa, provisão sobre a sua casa, abrindo portas quando não tem, enviando mantimento, se for preciso ele vai usar o ímpio para prover sobre a sua vida. Isso é manifestar o poder de Deus. E a gente espera que os milagres do Senhor sejam sempre algo extraordinário, mas os milagres que Jesus operou e o que o Senhor sempre operou foi em todas as áreas. E se você crer, você vai ver o poder de Deus sendo manifesto em todas as áreas da tua vida. Eu estou num sufoco, eu não sei como que eu vou sair dessa, irmãos. O mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 4, 5 mil pessoas, ele não pode prover sobre a sua vida? Ele não pode suprir as necessidades? Ele não pode enviar o mantimento para encher o teu armário? Ele não pode abrir uma porta de emprego para suprir as necessidades financeiras da tua vida? Ele pode. Ele quer manifestar o poder dele com a provisão. Nós adoramos, ele é o Jeová Jireh. Você conhece o Jeová Jireh? Já experimentou os milagres do Senhor na provisão da tua vida? Irmãos, eu já experimentei. Muitas vezes, no momento mais necessário, Deus usa as pessoas certas. E não tem como dizer que não é milagre, irmão. Porque às vezes você não conta para ninguém que você está passando. Às vezes você não vai falar para ninguém que está faltando talvez um arroz dentro do teu armário. Talvez você vai abrir o teu armário assim, está literalmente só o pó, não tem mais nada dentro. Mas Deus está vendo. E às vezes a gente não quer compartilhar com ninguém. A gente não quer contar para ninguém nossa necessidade. E aí a gente conta para Deus, porque a gente sabe que Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão e Ele pode fazer um milagre na nossa vida. E aí quando pensar que não, irmãos, Ele usa. Ele usa quem Ele quiser. Se for preciso aparecer na sua conta, Ele vai mandar. Talvez alguém que te devia muito tempo, nem você lembra mais. Aí Deus deixa lá guardadinho para enviar na hora certa. E às vezes a gente não entende. Quantas vezes, irmão, eu já fiz serviço assim com artesanato. E eu fiquei tão frustrada, porque a pessoa encomendou algo de mim, eu fiz, e a pessoa simplesmente esqueceu.
não mandou uma mensagem, não falou mais nada. Eu mandava a mensagem, e aí, vai buscar? E aí, vai buscar? Aí a pessoa simplesmente me ignorou. Eu falei, poxa, ele ficou aqui. Coisa personalizada, com o nome de uma criança, e estava lá. Eu falei, Senhor, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Eu não tentei vender nada. Mas aí chegou um momento onde eu estava precisando muito, muito de uma provisão, de um milagre. Aí quando meses depois, aí vem aquela mulher que fez aquela encomenda para mim. Ainda está guardada a minha encomenda? Eu falei, tá. Eu vou ir buscar hoje. Como que não vai dizer que não é Deus? Como que isso não é manifestado o poder de Deus? Irmãos, Deus, Ele cuida de nós em cada detalhe. Deus está cuidando de você em cada detalhe da tua vida. E nós vemos o poder de Deus sendo manifesto através de Jesus, mostrando que Ele tem o domínio sobre todas as coisas da natureza. A gente vê Jesus acalmando tempestade, né? Aquietando o vento, o mar. A gente vê Jesus caminhando por sobre as águas, mostrando que quem domina é Ele. A gente vê Jesus amaldiçoando uma figueira e ela secando na mesma hora. A gente vê Jesus chamando os peixes para a rede dos pescadores, que não tinha peixe. Isso é o quê? O poder de Deus em todas as coisas. Isso mostra que o Senhor, Ele tem o controle sobre tudo e todas as coisas. E Ele continua tendo o controle de todas as coisas. E às vezes nós não entendemos. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós passamos por coisas que nós não compreendemos. Nós nos desesperamos porque parece que a gente vê tudo o contrário. Não é? Aí você pensa que vai melhorar, parece que a situação fica pior. Né? Aí você se coloca, você busca, você ora, o negócio, ao invés de melhorar, parece que vai retrocedendo, e você fala, Senhor, que mistério é esse? Mas aí Deus, Ele vem para falar, eu tenho controle de todas as coisas. Ele não perde controle. Aquele que tem controle no vento, aquele que tem controle no mar, que tem controle nos animais, em tudo que é da natureza, Ele tem controle da minha vida e da tua vida. Alguma coisa pode sair do controle de Deus? Nada sai do controle de Deus. Nós precisamos aprender a descansar. Que Deus, Ele na hora certa, irmão, na hora certa Ele opera o milagre. Na hora certa Ele faz. Na hora certa Ele nos surpreende. Irmãos, Deus ele é especialista em nos surpreender. Uma vez eu postei de status, né, uma experiência simples, para mim foi assim, extraordinária. Porque eu fiz uma oração de manhã e eu falei assim, Senhor, me surpreenda nesse dia. Eu não especifiquei para Deus. Eu falei, Senhor, me surpreenda nesse dia. Não importa o que seja. Pode ser com uma palavra diferente. Pode ser com um acontecimento diferente. Qualquer coisa. Como uma evidência de que o Senhor me ouviu. E aí, irmãos, quando chegou mais tarde, do nada, chegou uma irmã lá no meu portão e falou, eu senti de te abençoar com um presente. Pensa no que eu fiquei surpresa. Eu tinha até esquecido da oração que fiz de manhã. Eu esqueci da oração que fiz de manhã. Aí, assim, eu me emocionei, né? E, tipo assim, parecia algo assim. Foi um jogo de copo. Eu postei lá um jogo de copo muito lindo. Propósito. E aí, de repente, aí eu fui tomar banho. Eu fiquei tão surpresa, porque era algo que eu não esperava. E aí eu fui tomar banho e o Senhor, Ele me lembrou. Tu lembra? Tu não pediu para me te surpreender? Tu não pediu para me te surpreender? O que você ficou agora? Surpresa, não foi? É. Ele me ouviu. Se Ele me ouvir, irmão, em coisa pequena, imagina em coisas grandes. Se Ele pode nos surpreender nas coisas pequenas, imagina nas coisas grandes. O que Ele não pode fazer? O que Ele não pode fazer na minha vida e na sua vida? E então, nós entendemos que Jesus, Ele tem o poder de mudar circunstâncias. E nós vemos Jesus operando um milagre ali, transformando a água em vinho, mudando a circunstância de uma festa, que era para ser festa, e ali eles estavam começando a ver tristeza, porque o vinho tinha acabado. E aí Jesus entrou, não foi simplesmente para transformar a água em vinho, foi para restaurar a alegria daquela festa. Jesus, ele quer operar um milagre de mudar a circunstância da nossa vida. Ele quer converter o quadro que hoje parece um quadro de luto, que hoje parece um quadro de dor, um quadro de tristeza e talvez de desespero. Ele quer entrar e manifestar o poder dele, transformando todo o mal em bênção. Ele tem o poder de operar esse milagre, de transformar a tua tristeza em alegria, de restaurar a condição familiar, a condição emocional, que talvez há um tempo já não está bom, mas Jesus, Ele ainda tem o poder de mudar toda e qualquer circunstância. E Ele quer mudar. Só que para nós vivenciarmos esses milagres,
São necessários 3 requisitos. Talvez você tenha os 3, ou talvez você tenha um só, ou talvez você tenha 2. Agora você vai analisar aí, ver que está faltando, e nós vamos entender o porquê que às vezes o milagre não chega na nossa vida. Primeiro, fé é a base de tudo, né? A fé é fundamental para nós vivenciarmos o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Para nós vermos o poder de Deus sendo manifesto, é preciso crer. Não adianta eu falar, Senhor, eu preciso de um milagre. Agora, aí chega naquela circunstância e fala assim, eu não sei. Do jeito que está o negócio, eu acho que não vai dar em nada. Irmão, cadê a fé? Cadê a fé? É preciso crer. Quando você olha assim, irmão, quando você enxerga assim, um ponto final, parece que acabou tudo. Ainda assim você precisa continuar crendo. Precisa continuar crendo, parece que é o fim. Parece que não tem mais jeito. Mas o mesmo Senhor que ressuscitou mortos porque era o fim, e Ele deu um novo começo, nós precisamos crer que Ele pode dar um novo começo na minha história, na tua história. Ele pode reverter toda a situação, mas eu e você precisamos crer. E aí nós vemos algumas palavras do próprio Senhor Jesus falando: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Aí eu chego para Deus, eu peço, mas aí quando chega na hora de eu crer, aí eu oscilo. Como que nós vamos vivenciar um milagre se eu não creio? Como que eu vou experimentar o poder de Deus? Como que Deus vai revelar o poder dele sobre as nossas vidas se eu não creio no que ele pode fazer? Eu não sei não. Já cansei de orar por essa pessoa. Eu já cansei de orar pelo meu cônjuge, pela minha família, que ela não tem mais jeito não. Irmãos, se você não crê, como que Deus vai fazer? Eu estou cansada de lutar nessa área na minha vida. Eu acho que eu não consigo mais não. Você precisa crer. A fé é essencial, porque a palavra do Senhor nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, nós vemos aqui que na história de Lázaro, Jesus vai falar para a irmã deles, para uma das irmãs: se tu creres, verás a glória de Deus. Agora eu te pergunto, você crê que Deus pode fazer o sobrenatural na tua vida? Talvez assim, o teu problema está de perder de vista. Senhor, isso aqui eu não sei. Irmão, mas é aí que Deus quer manifestar o sobrenatural. Porque o milagre dele é extraordinário. Quando você não vê mais jeito, quando você não vê mais saída, quando você não vê mais solução, é a hora que o Senhor quer entrar em ação para operar um milagre. Mas eu preciso crer. Você precisa crer. Eu quero dizer para você, continue crendo. Mas eu estou crendo e nada está acontecendo. Continue crendo. Nós adoramos aqui: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. Mas a verdade, irmão, que a tempestade tem roubado a nossa fé. A verdade é que as circunstâncias têm roubado a nossa fé. A verdade é que as ocasiões contrárias e obscuras têm roubado a nossa fé. Porque se o negócio começa a caminhar, eu creio. Mas se o negócio desanda, eu já oscilo. E aí, você e eu precisamos continuar crendo, porque é necessário ter fé. Segunda coisa necessária, irmãos: ação, atitude. As atitudes e as ações vão comprovar a sua fé no Senhor. A palavra nos ensina que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é inútil. Tem coisas, irmão, que só crer é suficiente. Vai ter ocasiões na minha vida, na sua vida, que só você crer, você não vai precisar fazer nada. Você vai experimentar o milagre de Deus. Mas vai ter ocasiões na nossa vida que nós precisamos crer e fazer algo. Precisamos ativar a nossa fé, porque a nossa ação, a nossa atitude vivifica a nossa fé. E como é que está a sua fé? Eu creio. Eu creio que Deus pode restaurar, mas eu não estou fazendo nada para que isso aconteça. Eu creio que Deus pode abrir a porta, mas eu não estou indo atrás. Eu creio que Deus pode me curar, mas eu não vou atrás talvez de um tratamento que às vezes é preciso. Precisamos ter ação que comprove a nossa fé. A palavra do Senhor, ela nos ensina lá em Mateus 7, do 7 ao 8, ele diz assim: olha, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscais e o que? Achareis. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta se abre. Então o Senhor quer nos ensinar o quê? Para mim agir na sua vida, você precisa fazer sua parte.
A porta vai se abrir a partir do momento que você bater. Não, mas eu quero que a porta se abra. Imagina só, irmão, você vai na minha casa, vai na casa de qualquer pessoa, aí você fica lá. Claro que hoje tem cachorro que alerta, anuncia, né? Mas se não tem um cachorro, imagina, você vai lá na porta, não avisa nem pra pessoa que vai lá. E aí você fica lá na porta parado, no portão, esperando. Aí tá, você vai ficar lá. Se não chamar, não bater no portão, irmão, ninguém vai te atender, ninguém vai fazer nada. E a gente espera que a porta se abra magicamente. Porque eu creio, então eu não preciso bater na porta. Eu creio, então eu não preciso buscar para encontrar nada. Eu não preciso pedir, mas o Senhor está falando, não é preciso pedir? E aí, eu quero milagre, mas você está pedindo? Está orando? Está se colocando? Está obedecendo? Está fazendo aquilo que o Senhor talvez esteja requerendo algo diferente de você? Que atitude Deus quer que eu e você tomamos para que vivenciemos o milagre que queremos? Às vezes é necessário. Crer não é suficiente, é preciso ação que ative nossa fé e que comprove nossa fé nele, para vivermos esses milagres. A terceira coisa, irmãos, é fundamental. Você pode ter a primeira e a segunda, mas se você não tiver a terceira, talvez você não viva um milagre. Esperar. Não. Às vezes nós queremos milagre de imediato, não é verdade? O nosso problema é que nós queremos que o milagre seja imediato, mas nem todo milagre de Jesus foi imediato. Existe milagre que é por partes, por processo. Você vai ver Jesus ele curando um cego, e aí Jesus leva ele para fora da aldeia, Jesus ele passa saliva no olho do cara, e ele começa a enxergar assim mais ou menos embaçado, e aí do nada Jesus passa a mão de novo e ele começa a ver limpo, um milagre que foi feito em partes. Mas nós somos imediatistas, eu quero que Deus faça agora. Se Deus não fizer de uma vez, não, aí eu me frustro com Deus. Você precisa entender que tem milagres que Deus vai fazer na sua vida, não é no teu tempo. Não quer dizer que Deus não quer fazer, não quer dizer que Deus não vai fazer, não quer dizer que Deus não está ouvindo. Eu estou crendo, mas nada está acontecendo. Eu estou orando, mas nada está acontecendo. Irmãos, a espera, às vezes, é um passo necessário para alcançarmos o milagre. Enquanto eu e você não aprendermos a descansar, nós vamos ficar ali sendo trabalhados e ensinados. E agora nós vamos entrar na história. Não é o que aconteceu aqui? Lázaro estava enfermo. As irmãs, ele manda um recado para Jesus e fala assim, olha, Senhor, o teu amigo, aquele que tu ama, para ver se, quem sabe, convence Jesus de uma forma diferente, né? Aquele que tu ama está enfermo. Qual que era a expectativa delas? Que Jesus ouvisse, não, meu amigo está doente. Eu preciso ir lá, agora, curar ele. Elas esperavam que Jesus fizesse o quê? Curasse a enfermidade. Esperava que Jesus ouvisse e de imediato fosse. Irmãos, nem sempre vai ser de imediato. Talvez é por isso que não aconteceu, é porque o tempo não é agora. E Deus tem o propósito em tudo que Ele faz. E aí é onde nós lemos, e aí Jesus ele não vai, ele fala que vai esperar mais um pouquinho, tem outras coisas para fazer. E aí Jesus ele olha para os discípulos e fala assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o nome do Senhor. E aí o que Jesus faz? Jesus ele chega lá na aldeia, 4 dias depois, mas depois de morto. Primeiro, eu não sei quanto tempo Lázaro ficou doente, né? Ele estava lá, né, com o pé na cova, já estava quase morrendo. Provavelmente estava grave a coisa, para mandarem chamar Jesus. Jesus não foi. Eu imagino, quando eu quero um milagre do Senhor por causa de alguma situação que está assustadora para mim, eu quero a intervenção do Senhor, e aí não acontece. Aí começa a bater um desespero, mas Senhor, o negócio está piorando. Não é verdade? Senhor, o negócio está piorando. A enfermidade, Senhor, está piorando. Imagina o coração dela, será que Jesus não vai aparecer? Será que Jesus recebeu a mensagem? Será que Jesus vai chegar a tempo? Irmãos, não se preocupa não, porque realmente Ele não perde o controle. Ele sabe a hora certa de chegar e operar o milagre. Talvez no seu ponto de vista, está demorando, o negócio está piorando, que foi o que aconteceu com Lázaro. Talvez as irmãs dele ficarem em desespero, porque Jesus não chegava, Lázaro piorando, Jesus não aparecia, Lázaro piorando, Jesus não aparecia, mas ela talvez ainda tinha esperança. Não, ele ainda vai aparecer a tempo, mas Jesus não apareceu a tempo. Não no tempo delas.
E aí o que aconteceu? O que elas menos queriam que acontecesse, aconteceu. Lázaro morre. Lázaro morre. Aí Jesus recebe a notícia, Lázaro morreu. Não. Ele não morre, ele está dormindo. Como assim? É surreal o trabalhar de Deus. Às vezes Deus ele vai permitir, irmão, que a situação ela pareça impossível de se suportar. Às vezes Deus ele vai permitir que pareça que a morte, que é o ponto final, e fala assim, agora é tarde para Deus intervir. Talvez foi o que elas pensaram, agora é tarde. Já morreu? Eu queria que ele viesse antes que Lázaro morresse. Mas ele não veio. Mas aí como se não fosse suficiente, Jesus não vai nem para o enterro. Jesus chega 4 dias depois do sepultamento. E aí quando Jesus chega naquele lugar, vai primeiro uma Marta e fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha o que ela esperava. Era como se ela tivesse dito, Jesus, era para tu vir antes para operar o milagre da cura. Às vezes o milagre que Deus quer fazer, irmãos, é muito mais do que eu e você esperamos. Às vezes nós queremos que o Senhor ele faça o milagre da cura, mas Deus ele quer fazer um milagre ainda maior. Porque o poder que Ele quer revelar é sobrenatural, é muito maior. Então talvez você não esteja entendendo, porque o Senhor ele tem que intervir agora. Ele não vai intervir agora. Irmão, Ele vai deixar. Talvez Ele vai permitir a situação ficar tão estreita, mas quando Ele chegar e Ele garante que chega. Ele garante que vai chegar e vai operar o milagre. E aí, de repente, vai a outra irmã, Maria, se prostra aos pés de Jesus e fala a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Alguns que estavam ali, que o conheciam, já ouviram falar dos milagres de Jesus, mas nunca viram, talvez, provavelmente, nunca viram Jesus ressuscitando ninguém. Achava que talvez o poder de Jesus era limitado. Porque falaram assim, como pode esse daí, que deu vista ao cego, não pode restaurar a saúde e deixou esse aqui morrer? Um amigo dele? Olha só, olha o pensamento. Todos esperavam uma coisa, a cura. Todos estavam esperando que Jesus chegasse a tempo para a cura. E aí, de repente, Jesus ele fala assim, tira a pedra. E aí a irmã dele fala assim, não, Senhor, mas já tem 4 dias, já está cheirando mal. Aí a hora que Jesus ele entra e fala assim, se tu creres, mulher, se tu creres, tu verás. Ele fala assim, tu verás, porque já ouviu falar, acompanhou alguns milagres de Jesus, mas tu verás a glória de Deus. E aí hoje o Senhor ele fala o mesmo para mim e para você, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas irmão, não tenha medo de esperar. Talvez você tenha fé, talvez você até tenha atitude, mas não está sabendo esperar, porque Deus tem que fazer de imediato. Deus ele não vai fazer de imediato, Ele vai chegar na hora dele. O milagre, o dia e a hora já está marcado. Talvez 4 dias depois que pareça o fim para você, mas o milagre vai acontecer, pode ter certeza. E aí quando Jesus operou aquele milagre, a glória de Deus, o poder de Deus foi manifesto de forma tão extraordinária que o propósito de Jesus não era simplesmente a ressurreição. O propósito de Jesus era mostrar que Ele tem o poder sobre todas as coisas, até sobre a morte. Que Ele tem o controle do tempo e Ele chega a hora que Ele quer. E Ele precisava ativar a fé das pessoas que achavam que cria, mas era muito incrédulo. Achavam que cria, mas era muito incrédulo. E eu quero dizer uma coisa para você. Em todos os milagres que o Senhor operou, na palavra inteira, todos os milagres não foram por acaso. Jesus não curou ninguém só por curar. Jesus não libertou ninguém só por libertar. Todos os milagres tinham um propósito maior. E aí eu te pergunto, qual é o propósito daquilo que você está esperando? Por que você quer que Deus faça isso que você está desejando? Por quê? Aonde o Senhor vai ser glorificado nisso? Eu quero dizer que o Senhor ele vai operar um milagre, mas é que o nome dele precisa ser glorificado. Não é simplesmente para o nosso bem-estar. A gente acha que é para o nosso bem-estar simplesmente. Muitos milagres foram para salvação, transformação de vidas. Muitas libertações trouxeram não só a libertação de processos, mas de cura decorrida a demônios. Curas físicas refletiram em cura emocional e transformação de vida e salvação. E quantas vezes Jesus chegou e falou assim, a tua fé te salvou. Porque o intuito de Jesus de operar milagre, irmão, é fazer algo maior.
É que o nome dele seja glorificado. E ele vai fazer com que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida. E é por isso que os milagres não acabaram. Porque ele ainda continua sendo glorificado. Ele ainda continua manifestando o poder dele sobre a nossa vida. Então, você precisa crer. Você precisa ter a atitude que ative a sua fé. E você precisa saber esperar. Porque a espera, irmão, vai trabalhar em nós paciência. E aí o salmista fala assim: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós sabemos esperar, mas não temos paciência. Às vezes esperar não é uma opção, mas ter paciência é. Então tenha paciência. O milagre está chegando na hora certa, no momento certo, e ele será glorificado na sua vida. A espera vai trabalhar a nossa dependência em Deus. Precisamos aprender a ser dependentes de Deus. A espera vai nos ensinar a entender que Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Ele faz do jeito dele, na hora dele, da maneira que ele quiser. Às vezes a gente espera que o Senhor ele faça de uma forma e ele vai fazer de outra. Não é? O que aconteceu lá com Naamã, ele esperava que o profeta tocasse na cabeça dele ali e curasse ele. Não, o profeta falou, vai dar 7 mergulhos. Então, às vezes a gente espera que o Senhor faça algo de alguma forma. A gente cria uma expectativa. Ai, Senhor, bem que tu podia fazer assim. Mas aí Deus quer fazer de outra forma. Mas ele vai fazer. Mas ele vai fazer. Então, que você possa continuar, irmãos, experimentando o poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, continue buscando, bata, até a porta se abrir em nome de Jesus. Não desiste, persista, seja paciente e creia. Enquanto a hora não chega, irmão, enquanto Jesus não entra com provisão, continua crendo. Não se frustra, não. Não se abate porque você não está vendo nada acontecendo. Você pode não estar vendo nada acontecendo, mas tudo começa no mundo espiritual. O milagre ele começa no mundo espiritual. É como uma gestação. Você não está vendo, mas uma hora vem e se materializa. Tem o tempo certo. Foi plantado. O milagre pode estar sendo gerado. E a hora certa vai chegar. E você vai ver. Não vai só ouvir falar, vai falar que nem Jó. Antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o teu testemunho vai ser muito mais impactante. E é isso que Deus quer. E Deus, ele quer operar milagres, irmão, que vai gerar testemunhos para impactar vidas. Não é para mim dizer, olha, o Senhor prosperou. Não é para mim dizer, o Senhor me curou, simplesmente porque hoje eu estou bem. Mas é para me mostrar para outras pessoas, para assim, olha, ele faz. Ele fez a minha vida. Outras pessoas vão chegar para você, incrédulos, e você vai poder dizer, olha, creia porque ele faz sim, ele fez a minha vida. Não importa a situação, não importa a ocasião, não importa o tempo, ele ainda faz os seus milagres. Amém? Se coloca de pé. Em nome de Jesus. Não deixa nada roubar a sua fé. E talvez a sua fé já esteja abalada hoje, mas que o Senhor possa estar ativando a tua fé em nome de Jesus. Talvez você está esperando por uma intervenção divina há um tempo, em alguma área da sua vida, seja lá qual for. Talvez seja familiar, casamento, talvez seja financeiro, talvez seja saúde, talvez seja espiritual, talvez seja emocional, sentimental. Não importa, eu quero dizer para você, persevera. Continue crendo, continue buscando. Porque Deus deseja fazer. Então coloca diante dele hoje a tua ansiedade. A palavra do Senhor vai dizer assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Irmão, se está ansioso, está desesperado, porque tudo está um caos, lança sobre ele tua ansiedade. E fala, Senhor, me ensina a descansar. Senhor, me ensina a esperar. Faz como alguns que falaram para o Senhor, Senhor, transforma a minha incredulidade. Talvez nós estamos sido incrédulos. Dizemos que somos cheios de fé, mas na hora de crer, irmãos, temos sido incrédulos. Se você está em um momento de incredulidade, que o Senhor possa estar ativando a tua fé, em nome de Jesus. E que você possa experimentar o sobrenatural de Deus em todas as áreas que você precisa. Ele sabe o milagre que você precisa. Ele sabe a área que você tanto necessita. Pode ter certeza que Ele sabe. Confia nele. Senhor,
Eis aqui, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Tu conhece nosso coração. Tu sabe o pensamento. Tu sabe, Senhor amado, os desejos. Tu sabes as preocupações. Os medos, muitas das vezes, Senhor, que temos de não chegarmos, de não conseguirmos. O medo de não suportar, talvez. Ou o medo, Senhor, de a que ponto pode chegar uma situação. Que nós possamos voltar os nossos olhos para Ti. Que nós possamos nos lembrar que Tu és um Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas. Que Tu tem o controle sobre todas as coisas. Tu és aquele que nos formou. Tu és aquele que nos criou. Tu és aquele que sonda o nosso coração. E Tu és aquele que cuida de nós em cada detalhe. Tu és aquele que não desampara aqueles que Te buscam, aqueles que creem em Ti. Senhor, nos ensina a sermos pacientes em meio às provações. Nos ensina, Senhor amado, a sermos perseverantes, mesmo quando tudo parece estar estacionado, que nós possamos ser perseverantes na oração, que nós possamos ser perseverantes, Senhor, na busca, no clamor, Senhor, que nós possamos ser perseverantes na fé, de que Tu ainda vai restaurar, de que Tu ainda vai curar, de que Tu ainda vai converter todo o pranto em festa, Tu ainda vai, Senhor, libertar aqueles que estão cativos e precisam de libertação e não conseguem. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo que libertou lá no passado. Tu és o mesmo que ainda continua libertando no dia de hoje. Tu és o mesmo que supre as necessidades. Tu és o mesmo, Senhor, que provê o pão de cada dia. Tu és o Deus que provê, Senhor amado, a força que precisamos para prosseguir. Tu não provê somente o pão, mas Tu provê, Senhor amado, também o alimento espiritual. O Senhor nos anima, o Senhor nos vivifica, o Senhor nos sustenta de pé. O Teu poder continua sendo revelado sobre nós, que nós possamos contar, que nós possamos testemunhar a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu peço, Senhor, opera os Teus milagres sobre cada coração aqui nessa noite, sobre a vida financeira dos meus irmãos, sobre a vida familiar dos meus irmãos, Senhor amado, sobre a vida sentimental, material, espiritual, e seja qual for a necessidade, entra com provisão, entra com o Teu poder. E se há incredulidade, ativa a fé. Se por causa do tempo de busca e nada acontecer, vier a frustração, vier o desânimo, Senhor, anima outra vez, fortalece outra vez, em nome de Jesus Cristo. Não deixe, Senhor amado, o Teu povo desanimar, não deixe o Teu povo olhar com os olhos naturais, porque nós não andamos por vista. Nos ensina a não andar por vista, Senhor. Nos ensina a andar pela fé, nos ensina a viver pela fé, não ter medo de depender de Ti, não ter medo de confiar em Ti, não ter medo, Senhor, de acreditar que a Tua forma, o Teu jeito de trabalhar é e sempre será melhor e maior do que o nosso. Que nós possamos viver milagres inéditos, milagres diferentes. Talvez já experimentamos a provisão, mas nós possamos experimentar algo ainda maior, algo que talvez nunca experimentamos, milagres que talvez nunca vivemos pessoalmente. Senhor, que o Teu povo possa viver milagres novos para contar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Ainda de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus, amém, pela bondade, misericórdia do Senhor, a nossa vida financeira, amém. A irmã pregou aqui, ministrou sobre isso. Talvez você esteja esperando um milagre financeiro, mas que você peça ao Espírito Santo, me dê sabedoria para administrar o que vier às minhas mãos, amém. Muitas das vezes, irmãos, pedimos a Deus, Deus faz multiplicar o meu dinheiro, prover, faz milagre na minha vida financeira. Mas, irmãos, somos maus administradores do nosso dinheiro.
E o dinheiro também, ele tem parte espiritual também. Que você possa orar ao Senhor e ver, analisar a tua vida, como ela está. Para que venha ter o pão, o alimento na tua mesa todos os dias. O apóstolo Paulo, ele fala que para nós gastarmos dinheiro, que seja no pão. Muitas das vezes, irmãos, a maior discussão que existe dentro da família, entre o casal, é por causa do dinheiro. A mulher não tem um controle emocional com o dinheiro, o marido deixa a esposa neutralizada, sem saber o quanto ele ganha, e ela é somente uma escrava do lar. Não tem participação nenhuma financeira ali com o seu esposo. Então, irmãos, reveja isso daí, porque Deus é o primeiro a fazer milagre, mas busca, Deus, sabedoria para administrar o que está em tuas mãos. Eu quero orar pela tua vida financeira. Feche seus olhos, você fique à vontade, por amor a Ele, a obra dEle. O que você entrega aqui é para a expansão do reino dos céus, resultando vidas salvas, libertas, através dessa obra, através dessa igreja que você faz parte. Senhor Deus soberano, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua compaixão. Esperamos sim milagre financeiro, mas pedimos sabedoria para administrar o que vem em nossas mãos, Senhor. Dê habilidade aos teus filhos, ó Deus amado, cada mês, cada dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, supre as necessidades dos teus filhos, traz cura, restauração, Deus amado, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Te louvo, te adoro pela oportunidade de estar ofertando, dizimando na tua casa, em nome de Jesus. Fique-se à vontade, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus é esse, oh, que está por perto, oh, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse, que está por perto, oh, que fez o seu projeto no deserto. Glória a Deus. Pode se assentar um minutinho, que nós já vamos dar os avisos e nós vamos estar terminando nosso culto. Amém. Queremos agradecer a Deus, pela vida dos pastores do Litoral Sul, que estiveram conosco aqui sábado, domingo. Foi grande bênção, irmãos. Eles ficaram muito contentes em conhecer a igreja, Só uma família que não conhecia aqui a nossa igreja, Os demais pastores já conheciam, já ter vindo aqui. Eles ficaram muito contentes. Eu creio que foi palavra rema, uma palavra do trono de Deus para as nossas vidas, para a família. Amém? Eu creio que você se lembra que no culto de missões, você sabe que toda palavra culto de missões, a nossa palavra é um pouquinho forte, E nós comunicamos que dia 31, se você lembra disso, que eu compartilhei com os irmãos, é o Dia Mundial da Evangelização. E você sabe que o pastor de vocês ama evangelizar, Então, às vezes nós somos bem duros quando nós falamos aqui tudo, meu irmão. Uma coisa que eu vou ser dura com você é como você trata a sua família e o que você está levando para os céus, amém? Então, dia 31, vai ser praticamente 4 períodos. Eu não vou te obrigar a nada, eu estarei, porque é a minha obrigação como indivíduo ao Senhor, a minha obediência é para Ele. Então, muitas nações vão estar reunidas e o Brasil está incluído também em algumas igrejas que conhecem também esse projeto, nem todas as igrejas, mas como nós conhecemos esse projeto, junto aí com a evangelização mundial, no dia todo último final de semana do mês de maio, e sábado nós estaremos aqui dia 31. Bem, eu estarei, vai ser 4 períodos, então dia 31 começa de sexta para sábado, meia-noite, Então eu vou estar aqui meia-noite na igreja, vou estar separando tempo de oração, e vou estar aí, meu irmão, porque tem 4 públicos aqui. Temos o público da madrugada, que são os excluídos. A igreja, meu irmão, na verdade, não quer ver nem pintada de ouro esse povo. Essa é a verdade. Porque quando eu passo, você passa, essas pessoas estão desapercebidas. E isso é uma vergonha para nós que somos cristãos e falamos que anunciamos o evangelho. Então tem vários públicos, 4 públicos. O povo da madrugada.
O povo da manhã, meu irmão, é totalmente diferente do povo da tarde, se você começar a analisar. E o povo da noite, pior ainda. Então, eu estarei nesses 4 turnos. Meia-noite aqui na igreja, se consagrando, pedir a direção do Espírito Santo, para que pelo menos eu possa se chegar a um coração que está sem Jesus. E estarei 10 horas da manhã, na parte da manhã também, consagrando e buscando a direção do Espírito Santo. Meu irmão, eu vou contra, muitas igrejas vão fazer. Porque, meu irmão, 25 anos de missões, já evangelizei de todo tipo. Eu evangelizo com uma cadeira, eu evangelizo com uma caneta na mão, muitos vão estar com faixa no semáforo, muitos vão estar entregando água. Eu vou ser a moda antiga. Eu vou ser como Jesus fez. Olhar e chamar pelo nome e dizer, Cristo, Ele te sara, Ele te cura, Ele te restaura. E orar por essas pessoas. Essa é a minha maneira de evangelizar. Então, o período da manhã às 10 horas, o período da tarde às 3 horas da tarde. E o período da noite às 8 horas. Quem quiser estar, esteja. Quem ama a Deus, ama o que Ele ama. Aí é um texto aí da nossa princesa Ellen. Glória a Deus, convidado, qualquer dúvida, nos pergunte. Amanhã, às 20 horas, aqui na igreja, Escola de Discípulo. Amém? Esteja junto. Meu irmão, se talvez você está esquecido, cobre o professor Marcos, professor Ariel, e estaremos aqui amanhã, às 20 horas, dando aula. Alguns estão atrasados, as minhas aulas, ainda não iniciei, mas quem é meu aluno, você vai receber mensagem hoje para amanhã, estaremos 20 horas, tá bom? E você que não pode na sexta-feira, domingo da manhã, às 9 horas, também não pode também estar presente, meu irmão, você não tem escapatória, tem online. Não tem como, irmão, dizer que não quer estudar, porque senão você vai ser um crente burro, né? Então tem que conhecer, para que você não venha perecer, amém? E saber que nós ensinamos também, para que você não venha ser enganado, porque você talvez frequenta a igreja, está na igreja, mas o que a igreja ensina? Você não sabe o que a igreja ensina, amém? Glória a Deus. Por isso, vamos ficar de pé. A irmã Camila está com o Pedrinho, né? Fez aniversário aí, terça-feira, né? O Ariel já vai pegar, é isso aí, vamos orar por ela, né? Ela não pode estar aqui domingo, trabalhou domingo, vamos orar por ela como igreja. Mais alguém fazendo aniversário aí, que está conosco, tem aí, ou não? Aniversário de casamento, fez essa semana, não, tudo tranquilo? Alguém está presente, nos visita, para nós orarmos por vocês. Eu quero agradecer a todos vocês aí, os visitantes, muito obrigado pela presença, cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, agradecer a Deus, vamos orar pela irmã Camila e vamos estar terminando em nome de Jesus. Senhor Deus, soberano, Pai eterno, obrigado, Senhor Deus, pela vida da nossa irmã Camila, Senhor, que tem te servido aqui nessa casa, neste lugar, tem dado o coração dela para Ti. Deus amado, sabemos que Tu já deu presente para ela terreno, e Deus amado, dê presente para ela dos céus, em nome de Jesus Cristo, que ela precisa, necessita, está em Ti, está no Teu coração. Traz a cura, a restauração que ela necessita, Deus amado, alta a cabeça, planta dos pés, a sua alma, seus pensamentos, o coração, em nome de Jesus Cristo. Ministra ela como evangelista, Deus amado, para ganhar muitas almas para Ti, onde ela está estabelecida, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por esta noite, por esta quinta semana da nossa campanha. Abençoe Teu povo, abençoe Teus filhos, cada irmão que nos visita, abençoe poderosamente a família, Senhor, guarda, proteja, livra do mal, do peligro, Deus amado, que venha ser o final de semana abençoado, e oramos, consagramos a Ti esse dia mundial da evangelização, Senhor, todas as nações que estão incumbidas, que estão aí, Senhor Deus amado, participando, ó Deus amado, que possamos realmente com uma grande rede resgatar muitas almas para Ti, e que venham se tornar discípulos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o idealizador desse projeto, Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Traz saúde, graça, misericórdia a eles, ó Deus amado, em nome de Jesus. Senhor, leva meus irmãos em segurança, baixa a Tua proteção, Tua unção, Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe, estamos terminados. Deus abençoe você em casa também, em nome de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão, tem um cafezinho fresquinho ali, em nome de Jesus. Até amanhã às 20 horas.